Olá, tudo bem? Meu nome é Tatiana Rodrigues Bromoschenken Rosa, sou professora e gestora escolar e trabalharei com vocês na disciplina Contabilidade na Escola. Na videoaula de hoje, trabalharemos a unidade 1, que se chama Do Simples Registro à Contabilidade na Escola, e a unidade 2, a origem dos recursos para execução do orçamento público e a definição da parcela vinculada à educação. Como surgiu a contabilidade? O surgimento da contabilidade está diretamente relacionado com a transição do homem nômade e o surgimento do homem sedentário. Imagine o homem e a mulher nos seus primórdios, quando ainda tinham uma vida nômade. Caminhavam sem destino, caçando, pescando e extraindo da natureza a sua sobrevivência, sem a menor preocupação com o futuro. Na sua visão, os alimentos eram suficientes e, portanto, não se sentiam ameaçados. Em algum momento, porém, esse quadro mudou. Os historiadores podem explicar isso com riqueza de detalhes. O que importa aqui para nós é que as mudanças levaram o homem a cultivar alimentos, criar animais, formar estoque, agir pensando no futuro. Antes, o homem não tinha patrimônio, agora ele tem. Não produzia, mas passou a se organizar para produzir e para controlar sua produção. Passou a sentir necessidade de aumentá-la e planejar para atingir os seus objetivos. Começou também a desenvolver técnicas para contar suas riquezas. Surgiu então a contabilidade, cujo termo deriva de contar, no caso, contar o patrimônio que o homem passou a formar. Deste raciocínio histórico, a terra passou a ser posse do homem, bem como a sua produção agrícola, os animais que começaram a ser criados, suas ferramentas de trabalho e a casa que ele construíra. O homem agora possui um patrimônio. E o que é patrimônio? Patrimônio é o conjunto de bens que uma pessoa ou empresa possui. Vamos ver juntos a definição de contabilidade hoje. A contabilidade é a ciência que, por meio de registros padronizados, controla tudo o que ocorre com o patrimônio do homem, seja ele como pessoa física, o indivíduo, ou como pessoa jurídica, a empresa. A contabilidade é uma necessidade humana e, como vimos, surgiu junto com a civilização. O homem precisou contar seus bens, proteger seu patrimônio e desenvolver o senso de propriedade. Os pais começaram a deixar herança, principalmente para os filhos. Todos nós lidamos com contabilidade no nosso dia a dia. Mensalmente, precisamos analisar o que ganhamos e o que gastamos, para que esse balanço seja positivo e todos os compromissos e despesas assumidas possam ser quitadas. É importante perceber que, com o surgimento da posse do patrimônio, começaram as relações comerciais. Com o desenvolvimento do comércio, aumentou-se a necessidade dos registros para a administração do patrimônio. Bem, agora que já entendemos a necessidade da contabilidade e o seu processo de surgimento, é importante que entendamos como esses registros ocorrem. Na nossa casa, nós fazemos anotações simples, onde colocamos numa coluna o nosso salário ou as fontes de renda que nós temos e em outra coluna as nossas despesas, luz, água, telefone, internet, alimento, enfim, todas as nossas despesas. Com um cálculo simples, nós podemos saber se a nossa situação está positiva ou negativa. As empresas, porém, precisam de um processo padronizado, com controles que permitem que qualquer pessoa possa compreender a situação financeira da instituição. Vamos entender melhor. Imagine se não houvesse uma padronização na forma de registrar os acontecimentos numa administração de uma empresa. Isso é, uma maneira comum de escrever as informações de tal forma que qualquer pessoa possa compreender. Por mais organizadas que fossem essas anotações, seriam necessários esclarecimentos para que as dúvidas dos usuários das informações apresentadas pelas empresas pudessem ser sanadas. Para minimizar essa situação, foram criadas normas com o propósito de padronizar a forma de registrar os acontecimentos na administração das empresas. Até agora, já vimos como a contabilidade surgiu, sua importância para a sociedade e como ela está presente desde a nossa planilha caseira à administração das grandes empresas. Mas e a escola? Como funciona a contabilidade escolar?
Para entendermos esse funcionamento, precisamos primeiro conhecer dois segmentos importantes da contabilidade: a contabilidade comercial e a contabilidade pública. Observe comigo esse quadro. A contabilidade comercial possui um patrimônio privado e tem como único objetivo o lucro financeiro. Na contabilidade comercial, temos as empresas e elas possuem sócios e fazem uma gestão que busca o lucro. Agora vemos a contabilidade pública. O patrimônio é público. O objetivo é atender às necessidades sociais dos seus sócios, que nesse caso é o povo. A contabilidade comercial é aquela praticada nos comércios, no nosso bairro, na padaria, na farmácia, no supermercado. A contabilidade comercial ocorre com o registro de compras, vendas e melhorias. Ela controla o patrimônio das empresas, visando o aumento desse patrimônio e, naturalmente, é claro, o lucro. O conceito de contabilidade comercial leva ao conceito de atividade mercantil. E o que é atividade mercantil? Aquela exercida pelas empresas que servem de mediadoras, comprando e vendendo mercadorias sem qualquer transformação. Por exemplo, quando o mercado do bairro adquire da fábrica ou dos representantes comerciais vários produtos e, sem transformá-los em outros bens, os vende para o consumidor. Isso é muito diferente de um restaurante. O restaurante compra o arroz, a verdura, o óleo, sal, outros produtos e apresenta para o cliente um cardápio de pratos prontos. Essa refeição contém os produtos que foram adquiridos, mas agora foram transformados em um bem. A contabilidade pública tem como principal objetivo a gestão do patrimônio público, procurando atingir um objetivo social. Escolas públicas e hospitais públicos são exemplos da aplicação de contabilidade pública, onde o principal objetivo é atender às necessidades sociais. Numa empresa privada com poucos sócios, uma decisão é tomada rapidamente. Nos órgãos públicos, não é tão simples assim. Como são muitos sócios, no caso o povo, o gasto deve constar primeiro no planejamento público, para então ser materializado no orçamento público. Para a elaboração do orçamento público, existem normas a serem seguidas, que são definidas pela Lei 4320 de 1964, que institui as normas do direito financeiro. Mas e agora? O que é direito financeiro? O direito financeiro é um ramo do direito público que tem por objeto de estudo as normas jurídicas que se relacionam direta ou indiretamente com todas as receitas e despesas públicas, bem como com o orçamento público. Observe o slide. O planejamento é obrigatório no setor público e visa atender o interesse coletivo. A exemplo disso, temos a Constituição Federal de 1988. O artigo 174 diz assim: como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá na forma da lei as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. Isso quer dizer o quê? Bem, isso quer dizer que as empresas privadas, elas não têm uma obrigatoriedade em fazer planejamento, o que não ocorre na contabilidade pública. As empresas públicas, os hospitais, as escolas, eles são obrigados, por lei, a planejar. Observe agora esse próximo slide. Ao fazermos um planejamento, precisamos traçar objetivos e, é claro, estar a par das receitas disponíveis e verificar as despesas que são geradas. Com esta análise, saberemos se o meu planejamento é possível ou não. Imagine uma viagem. Para viajar, nós precisamos nos planejar. Quantos dias nós iremos nos ausentar? Para onde nós iremos? Qual será o gasto que teremos com alimentação, transporte, hospedagem, passeios? O que eu preciso levar? Essas e outras perguntas nos ajudarão a planejar a viagem de forma que tudo ocorra da melhor maneira possível. Quando tratamos do planejamento público, as coisas são bem diferentes. Existem leis exigindo que as ações do governo façam parte de um planejamento. Você deve estar se perguntando, e a escola, professora? Quando vamos chegar na contabilidade na escola? Bem,
Para compreendermos a contabilidade escolar, precisamos entender os fundamentos da contabilidade pública, conhecendo assim o caminho a ser percorrido para que o recurso se chegue à escola. Vamos lá? É importante entender que todo planejamento público precisa atender a um desejo coletivo, precisa visar a promoção do desenvolvimento econômico e social. Afinal, os recursos a serem utilizados são públicos, certo? O planejamento público se materializa no orçamento público. Mas o que é então orçamento afinal? Ao definir contabilidade pública, não podemos deixar de compreender o que é o orçamento. É no orçamento que se materializa o objetivo do plano governamental, ajustado às suas receitas. Veja o exemplo. O planejamento público federal é elaborado atendendo às necessidades sociais. Depois, é inserido dentro do orçamento público, onde, através das regras do direito financeiro, será viabilizado. O orçamento é votado pelo Congresso Nacional, sancionado pelo Presidente da República. Após esse processo, o recurso será encaminhado para a execução do planejamento. O mesmo processo acontece nos estados e nos municípios da nossa federação. Para continuarmos o nosso estudo, precisamos conhecer mais alguns conceitos importantes. São esses os conceitos. Governo. O governo é o responsável pela administração das instituições que pertencem à nação brasileira. Outro conceito importante é o conceito de sociedade. A sociedade é o conjunto dos indivíduos organizados com objetivos comuns e envolvidos pelas mesmas normas. Na escola, por exemplo, a sociedade é a comunidade escolar. União é outro conceito muito importante. A união é a pessoa jurídica de direito público, representante do governo federal no âmbito interno e da República Federativa do Brasil no âmbito externo. Isso quer dizer a empresa que representa o governo. Bem, vamos lá. O que é Estado? Bem, Estado é o governo que, por meio de suas instituições, controla e administra uma nação. No nosso caso, o Brasil. Porém, no Brasil, também denominamos Estado cada uma das partes da nossa federação. Também denominamos Estado cada uma das partes da Federação do Brasil. E o conceito de município, que é a nossa cidade. É para garantir a correta aplicação dos recursos orçamentários que a Constituição exige um planejamento. E é o orçamento que permite ao cidadão tomar conhecimento de onde a receita, o dinheiro recolhido dos tributos, impostos, taxas e contribuições é aplicado na despesa. Bem, cumprimos a primeira etapa. Finalizamos a unidade 1. Viajamos desde as primeiras manifestações humanas em relação aos registros contábeis até a contabilidade pública, que constitui o mais completo ramo da ciência contábil. A contabilidade na escola pública e como ela está abrangida pela administração pública. Mostramos que enquanto a empresa comercial, com sua atividade mercantil, tem por finalidade o lucro e recursos para os gastos que são necessários, a empresa pública precisa dos tributos para suas despesas. Finalizando essa unidade, porque, periodicamente, chegam às escolas questionários para serem respondidos, formulários para serem preenchidos e outras informações que precisam ser enviadas à regional de ensino ou a outros órgãos públicos? É porque todos os anos a sua cidade precisa obter informações relacionadas à educação para elaborar o seu planejamento para o próximo ano. Nesse planejamento, é necessário ter um orçamento a partir dos recursos que arrecadará por meio de impostos, taxas, contribuições e outras fontes. Depois, no ano seguinte, precisa saber o que efetivamente está sendo realizado para efetuar os registros contábeis. Bem, pessoal, conhecendo a importância da arrecadação dos impostos para o financiamento da educação, nós precisamos pegar a nota fiscal. Pois quando não solicitamos a nota, o comerciante tem a possibilidade de não recolher o imposto. Bem, não podemos esquecer,
É importante o planejamento pessoal, mas não existe uma lei que nos obrigue a fazer esse planejamento. O governo, por sua vez, tem que planejar suas ações e existe uma lei que o obriga a fazer isso. O orçamento é uma peça do planejamento do governo federal, estadual, do Distrito Federal e municipal. As 3 esferas administrativas de governo têm orçamentos independentes, mas elas devem dialogar entre si. O orçamento do governo é composto de receitas, basicamente tributos e despesas. Com a execução do orçamento, reconhecimento das receitas e realização das despesas, surge a contabilidade pública. Por que então é necessário conhecer o planejamento e o orçamento do governo? Bem, a resposta está na nossa próxima unidade. Mas e então, de onde vem o dinheiro para a educação pública? Nessa unidade nós vamos estudar como é definida a origem dos recursos para a execução do orçamento público e a definição da parcela de recursos vinculada à educação. Quando elaboramos um planejamento, precisamos definir de onde virá o recurso para executá-lo. No caso do governo, as principais fontes são receitas próprias, provenientes de tributos. Você deve ter observado que algumas vezes estamos falando em impostos e outras em tributos. Surge então a pergunta: qual é a diferença entre tributo e imposto? Bem, segundo o Código Tributário Nacional, tributo é toda prestação de conta pecuniária compulsória em moeda cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sensação de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Logo, o tributo é uma obrigação de pagar, criada por lei, impondo aos indivíduos o dever de entregar parte de suas rendas e do seu patrimônio para a manutenção e para o desenvolvimento do Estado. Olha só, o tributo precisa ser pago em dinheiro. Não é possível que a dívida seja liquidada com outros bens, móveis, veículo, saco de cereais. Se houver uma autorização legal, é possível você pagar o tributo com um imóvel. Um exemplo simples, as multas de trânsito, elas são consideradas tributos? Não. Por quê? Porque elas constituem um ato ilícito. Vamos ver o slide. Os tributos podem assumir 3 formas: impostos, taxas e contribuição de melhoria. O que é o imposto? Bem, o imposto é um tributo exigido do cidadão sem qualquer contraprestação específica. Você pode pagar o seu IPTU todos os anos e não ser beneficiado com asfalto, por exemplo, com iluminação pública ou com o transporte. A receita de arrecadação de impostos é utilizada para a administração pública em geral. Os impostos são quem mantém a máquina governamental funcionando. O que são taxas? Bem, as taxas podem ser cobradas em razão da utilização efetiva ou potencial de serviços públicos prestados ou colocados à disposição do contribuinte. Por exemplo, a coleta de lixo. Você, utilizando ou não o serviço, deve pagá-lo se o mesmo estiver à sua disposição. Bem, e a contribuição de melhoria? A contribuição de melhoria está relacionada diretamente com o benefício específico, o custeio de uma obra pública, que irá valorizar o imóvel de propriedade do contribuinte. Um bom exemplo da contribuição de melhoria é a contribuição para o asfaltamento de uma rua. Então, agora que entendemos o que são os tributos, vamos falar dos tributos destinados à educação. As constituições federais do Brasil, sem exceção, tratam da educação, umas mais que as outras. A Constituição de 1824, época do Império, estabeleceu a gratuidade para o ensino primário, para todos, e a construção de colégios e universidades. A Constituição de 1891, época da República, discriminou a competência legislativa da União e dos Estados em matéria educacional. Para a União, coube legislar sobre o ensino superior e, para os Estados, sobre o ensino secundário e primário. Observe o quadro. A partir da Constituição de 1934, tem-se a proposta de organização da educação em linhas gerais de um Plano Nacional de Educação e destinação de recursos para a manutenção e desenvolvimento do ensino.
É estabelecido também imunidade de impostos para estabelecimentos particulares e auxílio a alunos necessitados. A Constituição de 1937, marcada pela ditadura, retira a vinculação de recursos à manutenção do desenvolvimento do ensino. Preocupa-se exclusivamente a vincular a educação a valores cívicos e econômicos. Foi um retrocesso para a educação pública. A Constituição de 1946 retoma os princípios das Constituições de 1891 e 1934 e volta a vincular recursos à educação. Novamente, na ditadura militar, na Constituição de 1967, houve um retrocesso, com a eliminação do percentual de receitas vinculadas à manutenção e desenvolvimento do ensino. Já na Constituição de 1969, não se alterou o modelo educacional de 1967. Limitou a vinculação de receitas para a manutenção do desenvolvimento do ensino apenas para os municípios. A Constituição de 1983 retoma os percentuais para a educação e a de 1988 aumenta os percentuais e atribui a responsabilidade ao Estado e à família para tratar do acesso e da qualidade do sistema educacional. Como se viu brevemente nesse estudo, o direito à educação perpassou todas as constituições do país. Por isso é muito importante que a luta por mais recursos na educação continue fazendo parte da agenda política brasileira. Você deve ter observado no nosso quadro que todos os 3 níveis de governo, federal, estadual e municipal, têm responsabilidades no sistema educacional brasileiro. Quem estabelece as diretrizes que organizam esses sistemas, decore esse nome aí, LDB, é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Bem, a Lei de Diretrizes e Bases, conhecida como 9394, é a lei orgânica e geral da educação brasileira. Como o próprio nome diz, dita as diretrizes e as bases da organização do sistema educacional. A LDB divide as responsabilidades da seguinte forma. Aos municípios, por exemplo, cabe a função principal de oferecer vagas em creches, pré-escolas e no ensino fundamental. Os estados devem atender o ensino fundamental e, com prioridade, o ensino médio. À União, cabe organizar o sistema como um todo e regular o ensino superior. Bem, se não há vagas em creche, por exemplo, a principal autoridade a ser cobrada é o secretário municipal de educação. No caso do ensino médio, a responsabilidade essencial é dos estados. E, nesse caso, a autoridade é o secretário estadual de educação. É importante ressaltar, porém, que todas as 3 esferas são corresponsáveis pelo ensino em todas as modalidades, pois a LDB prevê o trabalho em regime de cooperação. A Constituição de 1988, como já vimos, vincula o financiamento da educação da seguinte forma: aplicação de pelo menos 18% dos impostos federais, 25% dos impostos estaduais e 15% dos impostos municipais. Uma vez estabelecida em lei, a Constituição garante no orçamento recurso para o financiamento da educação. É importante, porém, ressaltar que a Constituição ela trata apenas dos impostos. Ficam de fora as taxas e as contribuições de melhoria. Logo, não é correto dizer que a União, os estados e municípios destinam o percentual dos seus tributos, e sim dos seus impostos. Bem, agora uma pergunta. Existem outras fontes de recursos para a educação? Vamos entender agora o que a LDB afirma sobre os recursos para a educação. Observe o slide. Em primeiro lugar, vem os impostos, que nós já entendemos como funcionam. Logo depois temos as transferências, o salário educação e os incentivos fiscais e outros recursos. Como vemos, temos aqui mais algumas fontes de recursos para a educação. Vamos conhecê-las? As transferências constitucionais acontecem
quando uma esfera da administração transfere recursos para outra. Por exemplo, o governo federal transfere para os estados o fundo de participação dos estados. Mas ele também transfere para os municípios o fundo de participação dos municípios. Existe uma série de transferências que são feitas entre governo, estado, município, entre as 3 esferas do governo. Bem, outra fonte de recursos para a educação pública é o salário educação. O salário educação é uma contribuição social devida pelas empresas à educação fundamental, regular ou supletiva. Ela pode ser destinada à educação dos filhos dos funcionários ou recolhida para uma utilização posterior. O salário educação está previsto na Constituição e tem como base o recolhimento da empresa para a Previdência Social. Após o recolhimento do INSS, o Ministério da Previdência repassa o salário educação ao Ministério da Educação da seguinte maneira. Bem, 2/3 vão para o Estado arrecadador, na forma de cotas mensais, cota estadual do salário educação. Guarda esse nome aí, chama QESE. O outro terço vai para o FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é aplicado nos estados e municípios com as maiores defasagens educacionais. Bem, e os incentivos fiscais? Bem, eles são isenções ou reduções de impostos, com vistas a induzir um determinado comportamento dos agentes econômicos. Uma modalidade de incentivo é chamada renúncia fiscal. O governo abre mão de cobrar impostos para estimular um determinado comportamento. Assim, se o governo quer estimular a educação, ele pode instituir incentivos fiscais. Bem, um bom exemplo para entendermos isso é um projeto de lei do Senado Federal que tem o objetivo de conceder dedução de imposto de renda a empresas que investirem na educação de seus funcionários, com treinamento e capacitação. A LDB ainda cita outros recursos previstos em lei. Quais seriam esses recursos? Na verdade, significa que, além de todos os recursos que nós já vimos, podem surgir outros recursos, basta que eles sejam regulamentados pela legislação competente. É muito interessante pensar que todos nós, ao pagarmos os nossos tributos, estamos de alguma forma investindo na educação pública. Quando pagamos o IPTU, o IPVA, o ICMS e tantos outros impostos, estamos injetando recursos na educação. De onde vêm as receitas para pagar as despesas do governo? Bem, as receitas vêm basicamente dos tributos pagos pelo cidadão. Com a criação da Secretaria do Tesouro Nacional, em 10 de março de 1986, o Ministério da Fazenda e a sociedade em geral ganhou um poderoso instrumento de controle sobre os recursos públicos. Trata-se do desenvolvimento e implantação de um sistema informatizado que integra os sistemas de programação financeira, de execução orçamentária e de controle interno do Poder Executivo, que fornece informações gerenciais, confiáveis e precisas para todos os níveis da administração. A STN, Secretaria do Tesouro Nacional, definiu e desenvolveu, em conjunto com o SERPRO, o Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal. Grave essa sigla aí, CIAF, implantando com a finalidade de oferecer ao governo federal um instrumento moderno e eficaz no controle e acompanhamento dos gastos públicos. Ao definir contabilidade pública, não podemos deixar de falar de orçamento. Orçamento da União é obrigatório por lei e único, devendo assim ser consolidado por todos os ministérios. Para a elaboração do orçamento, é necessário observar o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. No caso do Orçamento da União, como já estudamos, existe uma lei que obriga a sua elaboração. Esse orçamento é único, que significa dizer que as várias áreas do Poder Executivo elaboram o seu orçamento, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, do Transporte, da Comunicação, e tudo isso é consolidado num único orçamento, que é o Orçamento da União. Vimos que para a elaboração desse orçamento é necessário observar 3 documentos: o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual.
Vou explicar para vocês de uma forma bem simples. Quando um presidente toma posse no dia 1º de janeiro, ele tem até 31 de agosto para elaborar e entregar ao Congresso Nacional um plano do que pretende fazer nos próximos 4 anos do seu governo. Ele precisa pensar a longo prazo. É isso que chamamos de plano plurianual. A cada ano, o presidente e seus ministros também devem entregar ao Congresso Nacional um projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Esse projeto precisa ser entregue anualmente, até o dia 15 de abril, e precisa estar em sintonia com o plano plurianual. Logo, a Lei de Diretrizes Orçamentárias trata das metas e das prioridades da administração pública e orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual. A Lei Orçamentária Anual, LOA, estima a receita e fixa a despesa que a administração pública federal está autorizada a realizar num determinado exercício. E nos estados e municípios, como funciona a elaboração do orçamento? Há um conceito que resume o que acontece nos orçamentos do Brasil. Paralelismo. Isso quer dizer, trocando em miúdos, o que acontece no governo federal ocorre nos estados e também nos municípios. Há um plano plurianual para o país, também para o município e para os estados. E assim acontece com todos os segmentos do orçamento. E o orçamento da escola? O planejamento educacional deve ser realizado pelas esferas federal, estadual e municipal, considerando as diversas variáveis, como as sociais, as políticas, culturais, filosóficas, econômicas, legais, ecológicas, demográficas, tecnológicas, com o intuito de buscar sintonia com os objetivos mais amplos da política educacional. Por isso, esse planejamento deve ser definido tomando como referência a relação educação e sociedade. A gestão educacional tem como função canalizar os esforços humanos, materiais, financeiros, pedagógicos e outros esforços existentes na instituição escolar com vistas a assegurar seus propósitos de formação para a cidadania. O orçamento escolar precisa ter como objetivo a manutenção da unidade escolar e a viabilização do PPP, que é o documento norteador da missão de cada instituição. O ensino público vem buscando incansavelmente a implementação da gestão democrática, que visa assegurar a gratuidade do ensino e a universalização da educação básica, por meio de uma gestão forte, descentralizada e participativa. A gestão democrática é entendida como a participação efetiva dos vários segmentos da comunidade escolar. Pais, professores, estudantes e funcionários na organização, na construção e na avaliação dos projetos pedagógicos, na administração dos recursos da escola, enfim, em todos os processos decisórios da escola. A gestão democrática constrói o exercício da cidadania. Imagine você participando da construção do orçamento escolar junto com o seu gestor. Esta é a proposta de gestão democrática. Todos os segmentos da escola dialogando com o projeto político-pedagógico, com a escrituração, com a administração de recursos, por exemplo. Todo mundo sabendo de onde vem o recurso e onde ele pode ser aplicado. Todo mundo entendendo que o dinheiro do salário de educação, aquele lá do QESE, é o que a gente usa para a manutenção da unidade escolar. Vou citar aqui para a nossa reflexão a fala do professor Luiz Fernandes, autor do módulo de gestão escolar. Nesse sentido, é fundamental superar a lógica de gestão adotada por algumas administrações públicas, caracterizada por um modelo gerencial, em que a autonomia se reduz à administração dos recursos financeiros com eficiência e produtividade. Autonomia significa gestão democrática, construída por meio do conselho escolar, do projeto político-pedagógico, como expressão da cultura e da comunidade escolar. Tal mudança só será possível se todos os segmentos da escola buscarem efetiva participação. Na gestão democrática, temos uma proposta de participação ampla de todos os segmentos escolares, em todos os processos. Quando tratamos de recursos, a educação sai na frente, pois a Constituição de 1988 destina, nas 3 esferas de governo, recursos para a educação.
Dentro do que estudamos até agora sobre planejamento, orçamento e recursos, vamos observar esse quadro. Planejamento, orçamento, execução e prestação de contas. Esse é o caminho para a captação de recursos e atendimento das necessidades sociais. A prestação de contas irá viabilizar a captação de novos recursos que atenderão a novas necessidades. Assim, o papel da escola não é de manter-se passiva, acreditando que o recurso baterá na sua porta. É necessário identificar seu enquadramento diante dos fundos que estudaremos adiante, conhecer a documentação para solicitar esses recursos e benefícios, cobrar para receber, prestar contas e fiscalizar. A prestação de contas, quando se trata de educação pública, não é diferente. Existem recursos que chegam às escolas em espécie e dinheiro. Quando isso acontece, as escolas devem prestar contas dos destinos que foram dados aos recursos. Bem, gente, cumprimos a segunda etapa. Finalizamos a unidade 2, onde nós apresentamos a origem dos recursos públicos e especialmente os que são destinados à educação. Mostramos que assim como nós temos salários para as nossas despesas e as empresas privadas têm receita de vendas, o governo também necessita de fonte de recursos para os seus inúmeros gastos. Dedicamos alguns comentários aos tributos, base das fontes de recursos que utiliza. Bem, fizemos referência à legislação que trata dessas fontes de recursos, inclusive aquelas que se destinam especificamente a garantir a educação no Brasil. Pela leitura da legislação, podemos deduzir que há bastante recurso para a educação. Quanto à informação, na próxima unidade vamos saber em reais quanto é destinado para a educação. Abordaremos então os fundos, os programas e o volume de recursos que são transferidos para a educação. Com certeza será uma aula bem mais prática. Agora é hora de trabalhar.